Olá pessoal, agora vamos responder a questão 39. O Brasil tem visto, ao mesmo tempo, o agronegócio bater recordes e a fome crescer entre a população. Mas qual é a relação destes dois cenários tão diferentes? A forma com a qual o Brasil produz não é voltada para a alimentação, mas sim para commodities. Funcionam como matéria-prima, principalmente o cultivo de grãos usados em ração para animais. Além dos grãos, o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar, item que também não é focado apenas na alimentação, já que é matéria-prima do etanol. Sobre esse tema, observe o infográfico a seguir. A partir das informações apresentadas no infográfico, no período considerado, é correto afirmar que. Então vamos lá. Observando esse infográfico, a gente tem que ele fala: veja quais são as maiores produções do Brasil. O país cultiva mais de 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Tudo bem. Aí, mais abaixo a gente tem razão em toneladas. O que está em azul claro vai ser a primeira safra e o que está em vermelho é a segunda safra. E daí ele sai listando a cana-de-açúcar, a soja, o milho, a mandioca e a laranja, certo? E vamos agora avaliar novamente. Ele quer o que é correto aqui nessa questão e a gente tem que avaliar qual é literalmente a alternativa correta, certo? Observando logo, vamos letra a letra, tá? Observando a letra A. Na letra A, ele nos diz o quê? Que a quantidade total de milho, ou seja, a quantidade total de milho produzida nas duas safras é menos, você está fazendo uma comparação, né? É menos do que a metade da soja produzida, certo? Ele está dizendo que é menos que a metade da quantidade de soja produzida. Tudo bem. Vamos verificar isso. Então, onde é que está o milho? O milho está exatamente aqui, ó, certo? E ele quer que a gente some, porque ele fala que a quantidade total de milho produzida nas duas safras. Tudo bem. Eu vou tentar observar isso daqui de uma forma que a gente não precise estar fazendo muita conta, certo? Então, vamos lá. Somando isso aqui, ó, se vocês perceberem, na primeira safra a gente tem 25.803.498. Na segunda safra a gente tem 62.213.042. Eu vou me ater apenas a somar essa parte de milhões, tá? Tudo bem? 25 milhões mais 62 milhões. Fazendo essa soma aqui, ó, a gente pode observar que isso vai nos dar aproximadamente o quê? 25 milhões mais 62 milhões. Isso aí vai nos dar aproximadamente 87. Eu vou usar milhões como MI, certo? Então aqui a gente vai ter 87 milhões aproximadamente. Claro que é mais, né? Isso aí vai dar 88 milhões e alguma coisa, certo? Mas arredondando aqui para facilitar, 87 milhões. Tudo bem? E ele diz que essa quantidade é menos do que a metade da quantidade de soja. Então vamos localizar a soja. A soja, a gente tem o quê? 133 milhões 255 mil e 236, certo? Então, se eu observar, eu vou novamente me ater à parte dos milhões, certo? Então, se eu observar qual é a metade de 130, vamos observar a metade de 120 é 60, certo? Mas a metade de 130, arredondando aqui, não vou nem olhar para o 33, certo? A metade de 130. A metade disso vai nos dar exatamente o quê? Aproximadamente. Aproximadamente, sei lá, 65 milhões, certo? Vamos usar novamente o MI para milhões, para não ter que fazer muitas contas, certo? Isso é verdade? A quantidade de milho, que é 87 milhões, é menos que 65 milhões? Não, né? Então, essa letra A já era, tá falsa, certo? Tudo bem? Sem fazer muita conta. Se a gente for somar, depois subtrair, dividir
Isso aqui vai dar muito trabalho. A ideia é não ter muito trabalho, certo? Então, vamos avaliar agora a letra B de bola. Ele diz agora que a quantidade total de soja, novamente ele fala do total de soja, e aqui pelo que eu estou vendo está somando com milho, né? A quantidade total de soja, milho nas duas safras, mandioca, laranja, produzidos juntos, ou seja, a gente vai somar tudo, ainda é inferior à quantidade, está dizendo que é inferior à quantidade de cana de açúcar produzida, certo? É exatamente isso que ele está dizendo aí. Nessa daqui, a gente vai ter que somar, não tem para onde fugir não. Beleza? Então, vamos lá, vamos fazer essa soma. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Vou fazer aqui em cima mesmo, tá? Então, total de soja. O total de soja, vou colocar aqui mesmo. Então, só deixa eu mudar essa cor. O total de soja vai ser 133 milhões 200. Também, bem que a gente poderia tratar isso aí em milhões, né? Já que ele está falando que é inferior. Vamos usar só a parte de milhões, certo? Então, todo mundo aqui é visto em milhões. 133 de soja, certo? Aí ele disse milho nas duas safras. A gente já viu que milho nas duas safras está dando aproximadamente 87 milhões. Então, 87 milhões. Lembrando que o erro aqui é mínimo, tá? Então, se der uma coisa muito gigantesca, diferente aí tudo bem. Se der uma coisa que é muito sutil, a gente faz a conta somando todos os termos, certo? Então vamos lá, 87 milhões aproximadamente, né? Depois ele fala da mandioca, mandioca é o quê? 18 milhões, né? Então mais 18 milhões, certo? E ele também fala que a gente vai somar com a laranja. A laranja vai dar o quê? Aproximadamente 14 milhões. Tudo bem? Todo mundo aqui está visto em milhões. Então a gente passa uma barra e faz essa soma aqui em milhões. Então, fazendo essa soma, o que a gente vai ter? Vamos ter 3 mais 7 dá 10, 10 mais 8, 18, 18 mais 4, 22. Então, aqui é 2, aqui sobe 2. Agora vai dar 13, 14, 15 e aqui vem mais 1. Então, aqui 2, certo? Então, se a gente somar isso daqui aproximadamente, isso aqui vai nos dar 252 milhões. Aí a gente pergunta-se, 252 milhões, né? Pergunta-se, 252 milhões é uma quantidade inferior à quantidade de cana-de-açúcar produzida? Sim ou não? Então vamos lá. Qual é a quantidade de cana-de-açúcar produzida? Exatamente, aproximadamente aí 655 milhões. E isso é verdade, beleza? Não deu uma coisa sutil, é uma coisa muito gigantesca, certo? A diferença. Ou seja, literalmente, a quantidade, quando a gente soma soja, milho nas duas safras, mandioca, laranja, isso tudo junto é inferior à quantidade produzida de cana-de-açúcar. Literalmente. Então, essa daqui possivelmente vai ser a nossa resposta. Vamos verificar as outras. Tudo bem? Então, cadê? Vamos lá. Nossa resposta aqui de cara vai ser a letra B. Mas vamos verificar a letra C. Certo? Na letra C, ele simplesmente diz aqui, ó, que a quantidade de mandioca, só deixa eu ajustar isso daqui, a quantidade de mandioca, caso fosse produzida 5 vezes mais, teria superado a quantidade de soja. De soja produzida, é isso mesmo. Quantidade de soja. Teria superado. Vamos verificar. Qual é a quantidade de mandioca? Aqui, ó. 18 milhões e tarará, certo? Vamos observar apenas o 18 milhões, para facilitar. Então, 18 milhões, ele diz que a gente vai multiplicar isso por 5, certo? E ele diz que isso vai ter superado a quantidade de soja, que aqui é 133 milhões. Tudo bem?
Então, vamos verificar isso aí. Só deixa eu apagar isso daqui e colocar para a gente poder perceber a comparação. Tudo bem? Então, fazendo essa situação, vamos lá. Ele disse que a gente vai pegar 18 milhões, né? Vou colocar aqui em milhões de novo, né? Vou multiplicar isso aqui por 5. Fazendo essa multiplicação, a gente já percebe que isso aqui vai dar 40, vai 4, 5 vezes 1, 5, isso aqui vai dar mais 4, 9. Então, teremos o quê? Aproximadamente aqui 90 milhões, certo? E 90 milhões vai superar a quantidade de soja produzida? Então, vamos observar se é verdade ou não, né? A quantidade de soja é 133 milhões. Como é que 90 milhões supera 133 milhões? Não, né? Então, a gente sabe que o item C também é falso. Vamos verificar agora o item D. Tudo bem? Onde ele diz que a mandioca é, entre os produtos indicados, o de menor produção, né? A mandioca é o que tem menor produção. Mentira também, né? Porque o de menor produção é quem? A laranja, certo? A mandioca tem 18 milhões aproximadamente, a laranja tem 14 milhões. A menor produção aí foi de laranja. Então o nosso item D também está falso, certo? Tudo bem? Então aqui não é mandioca, e sim laranja, certo? E cadê o item E? Ele fala que a quantidade de mandioca produzida, ele está falando da mandioca produzida, a mais do que a quantidade de laranja, é um número menor do que 4 milhões. Então vamos ver, no caso aí, a diferença, né? Ele está dizendo que a quantidade de mandioca produzida, a mais do que a quantidade de laranja, é um número menor que 4 milhões. Vamos verificar isso? Se vocês observarem, cadê laranja? A gente tem o quê? 14 milhões, não é isso? Mandioca a gente tem o quê? 18 milhões, certo? Só que, se vocês perceberem, ele está dizendo que o número ele é menor que 4 milhões, quando na realidade não é menor, né? Porque a diferença aqui vai ser 4 milhões, 200 e algumas coisas mil, mas eu vou fazer a conta aqui para vocês perceberem, tá? Então vamos lá. Vou fazer essa subtração. Eu tenho 18 milhões, 857 mil, 382. E ele quer que a gente subtraia isso de 14 mil, 14 milhões, 608 mil, 384, certo? Fazendo essa subtração, o que que vamos ter? Vamos ter exatamente o quê? Cadê? Aqui vai dar 8, certo? Aí aqui vai ser 9. 9. Aqui vai ser 9 também, certo? Aqui vai ser 8. 8. Aí aqui 4. Aqui 2. E aqui 4. Tudo bem? E ali 0. Então, se vocês perceberam, a gente tem 4 milhões 248.998, certo? Isso aí é a quantidade a mais de mandioca que foi produzida. Aqui ele está dizendo ó, que a mandioca produzida a mais do que a quantidade de laranja é um número menor que 4 milhões. Ó. Menor que 4 milhões. Mas na realidade não é menor que 4 milhões, né? É maior que 4 milhões. É 4 milhões 248.998 unidades. Ou seja, quantidade, né? Maior que 4 milhões e não menor que 4 milhões. Então, essa letra E também está falsa. O vídeo ficou um pouco longo, porque a gente tem que analisar cada pedaço aqui para vocês entenderem. Então, é isso. A resposta é literalmente a letra B. Claro que na hora da prova vocês achariam a resposta e ir embora, certo? Aqui eu estou analisando para vocês entenderem o contexto. Então, com isso,
a gente finaliza mais uma questão. Caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para obter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.